Nessa aula eu vou mostrar como que você trabalha com os componentes do Blade. Eu estou aqui na documentação do Blade e aqui embaixo tem componentes. Eu traduzi esse começo, olha só que legal, preste muita atenção, que essa parte é importantíssima. Componentes e slots, que é o assunto dessa aula, oferecem benefícios semelhantes a seções, layouts e inclusões. Eu vou abrir aqui o meu VS Code, abrir web.php. Eu tenho somente uma rota, que é aqui do Welcome. Eu vou colocar Home. Venho aqui na barra lateral. Dentro de Resources, Views, eu vou criar New File. Vai ser home.blade.php. E eu vou criar um HTML. Aqui vai ser um H2 Home. Eu venho aqui no meu terminal e vou criar um controller. PHP Artisan make controller home controller. Volto aqui no web, tiro isso. Vai ser home controller. E vou colocar o nome aqui de home. Lá no home controller, eu vou criar o index e eu vou somente retornar a view home. No meu navegador, se eu voltar e atualizar, apareceu home, perfeito? E se eu inspecionar, se eu vier aqui inspecionar, você vai ver que vai aparecer um HTML normal. Mas só que pensa no seguinte cenário. Você agora cria uma rota para cadastrar um usuário. Deixa eu só criar esse controller. Eu vou criar o create, onde eu vou somente retornar, vai ser view user.create. Agora eu tenho que criar a pasta chamada user e dentro o arquivo create.blade.php. Então eu venho aqui em views, vai ser new folder user e dentro dele vai ser um novo arquivo chamado create.blade.php. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no home. Ctrl A, Ctrl C, venho aqui no create, Ctrl V e coloco user create ou create user, enfim. Agora venho aqui e coloco barra user barra create. Apareceu um erro por quê? User controller não existe porque eu esqueci de importar. Quer dizer, eu tinha importado, mas só que eu não tinha salvo o arquivo. Agora vai aparecer nada. Por que não apareceu nada? Porque eu estou trabalhando aqui com o index e eu tenho que trabalhar com o create. Agora sim. Já acabaram os erros bestas. Agora volto, inspeciono. Tem aqui o HTML, mas já pensou que a cada vez que você criar uma nova rota e você chamar uma view, você tem que criar um HTML novo? Que saco que é isso? Agora vai entrar essa parte aqui. Essa parte de seções, layouts e inclusões. Eu vou transformar esse welcome.blade.php, eu vou renomear ele para layout. Aqui pode ser o nome que você quiser. Esse aqui vai ser o meu layout master, onde todas as views vão herdar o conteúdo dele. Então, eu venho aqui no layout, tiro tudo isso, crio um novo HTML. Aqui o título, por enquanto, vou deixar do mesmo jeito. div.container, porque eu vou trabalhar com Bootstrap, então eu pego aqui getbootstrap.com e pego aqui a chamada do CSS. E eu sei que nessa aula eu vou trabalhar também com o JavaScript do Bootstrap e já coloco aqui. Agora, dentro do container, preste atenção nessa parte importantíssima. Dentro do container, eu vou colocar yield content. O que isso significa? Significa que o que eu colocar dentro do create, dentro do home ou qualquer outra view, vai ser colocado aqui dentro. Mas só que tem uma condição para ser colocado aqui dentro. Eu tenho que estender esse layout. Venho no home, tiro tudo isso. Agora vai ser extends. Eu vou pegar
o layout. Na hora que eu chamo o extends, automaticamente ele já pega da pasta views, então está aqui o layout dentro da pasta views. E você viu que lá no layout eu criei o yield content. Agora venho, coloco @section content. O que eu colocar dentro desse section content vai ser colocado aqui dentro desse yield. E fazendo isso, ele vai herdar tudo isso aqui em cima e vai herdar tudo aqui embaixo, porque o conteúdo vai ser colocado bem aqui. Agora volto lá no home, coloco somente um H2 home. Vou fazer a mesma coisa aqui no create. Coloco, vai ser create user. Tá aqui. Pode perceber que o HTML, ele herdou todo o HTML. Se eu voltar para a página inicial, ele herdou também. No caso aqui é a porta 8000. Acabei colocando a porta 800. Também funcionou. E se eu tiver agora um header e um footer? Venho aqui dentro de views, crio uma nova pasta chamada partials. Vou criar um novo arquivo chamado header, header.blades.php, e vou criar também o footer.blades.php. Aqui no header, deixa eu só fechar isso aqui, fecho isso aqui e fecho isso aqui. Lá no meu header, eu vou criar aqui, vai ser, tô pensando se eu crio um section ou não, né? Vai ser uma div mesmo. Uma div, onde eu vou colocar um... Pode ser um H1 header, não tem problema não, pode ser H1 header. Eu vou fazer a mesma coisa no footer, só que aqui vai ser o footer. Como que eu incluo o footer e o header aqui no layout? Lembrando, o home, como está estendendo o layout e trabalhando aqui com a section, o que eu colocar dentro da section vai ser colocado aqui. Se eu tivesse colocado outro nome aqui, por exemplo, João, aqui eu teria que colocar João. Deu para entender essa lógica? O que eu colocar aqui vai ser colocado aqui. Então ele vai herdar tudo isso aqui e herdar tudo isso aqui. Se eu quiser colocar o header, como que eu faço? Venho aqui, coloco include e passo partials.header. Eu vou fazer a mesma coisa para o footer. Partials footer. Tá vendo? Header e footer. O header e o footer estão bem grandes, né? Eu vou colocar aqui um H5 e H5. E no header vai ser um H, também H5 e H5. Pronto. Agora qualquer página que eu vá, vai herdar o conteúdo lá da minha master page. Voltando aqui para a descrição. Então, eu estou trabalhando com seções, layouts e inclusões. Seções, layouts e inclusões. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas só que agora trabalhando com componentes e slots, para você ver que o modelo mental, a maneira de entender, a herança de template, a maneira de montar o template fica muito mais amigável com componentes e slots. Na documentação ele fala que para criar um componente, eu tenho que chamar PHP artisan make components e o nome do componente. Posso fechar tudo isso aqui, venho no meu terminal e coloco PHP artisan make components. O nome do componente que eu vou criar vai ser layout. Se o nome do seu componente tiver mais de uma palavra, você tem que colocar tudo junto. Por exemplo, layout teste. Tem que ser tudo junto desse jeito. Criei o componente e ele criou dentro da pasta app a pasta view e dentro da pasta view a pasta components e dentro da pasta components ele criou o layout.php. Então esse layout aqui, ele é uma classe. Essa classe aqui. Tá vendo? E essa classe tem aqui embaixo um método chamado render, onde ele está retornando a view. Lembra lá no home controller? Na hora que ele retorna a view, é a mesma coisa. Ele está retornando uma view. Mas só que ele está chamando da pasta components o layout. Na hora que eu venho aqui no terminal e chamo esse comando, executo esse comando, ele cria a classe e já cria a view também. Dentro de Resources está aqui, ó, Components,
layout.blade.php. Legal. Agora, vem aqui no layout.blade.php, eu vou criar o meu HTML normal, certinho. E agora, como que eu faço aqui na minha home e também lá no create, no user create, para poder herdar o componente? Olha só, nossa, preste muita atenção como fica muito mais amigável. Aqui na minha home, eu posso tirar isso e vou colocar x-layout. E aí? Ficou mais fácil ou não? X-layout. Por que tem esse X aqui antes? Para não dar conflito com as tags que já existem no HTML. Então tem esse X-layout. Isso aqui nós já sabemos que é próprio do Blade. Então quando você vê um projeto com Laravel utilizando X-layout ou X- alguma coisa, saiba que ele está trabalhando com os componentes. Agora o que eu colocar aqui dentro vai ser colocado aqui. Mas só que tem também uma condição. Eu tenho que trabalhar com o slot. Lembra o que ele falou aqui na descrição? Componentes e slots. Slots, eu estou aqui num componente, criei um slot. Oferecem benefícios semelhantes às seções, layouts e inclusões. Agora volto aqui, pego o conteúdo disso, vai ser um H2 home. Agora sim, eu pego o conteúdo, dou um Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V. Pronto. Ele sabe que na hora que eu coloco X traço alguma coisa, isso aqui, ele sabe que tem que pegar da pasta Components. Mas só que é o seguinte, esse layout aqui que ele está pegando é a classe layout. Isso aqui tem que ficar bem claro. É a classe layout, essa classe aqui. Eu vou colocar um dump, vai ser teste. No caso, o GitHub Copilot ele colocou uma coisa diferente, mas beleza. Hello from layout components. Olha que legal, estou aqui na página inicial. Eu dou um Enter. Então ele carrega, na hora que eu chamo isso aqui, na hora que eu chamo esse X-layout, esse layout aqui, ele está pegando a classe, e a classe está renderizando essa view. Entendeu a lógica? Perfeito. Daí está chamando o layout que está na pasta Components. Agora sim, atualizo. Está aqui o home funcionando. Eu vou inspecionar. Olha só, está herdando tudo. Eu vou pegar o conteúdo aqui do layout que eu tinha criado antes. Quando eu falo conteúdo, entenda o Bootstrap. Eu vou pegar o Bootstrap, colocar aqui, e vou pegar também o JavaScript do Bootstrap. E vou colocar bem aqui embaixo, e vou colocar isso aqui, esse slot eu vou colocar também dentro de uma div com a classe container. Pronto, agora sim. Tá do jeito que estava antes. Herdando aqui o template, tudo certinho. /user, create. No caso aqui eu acabei colocando no create, acabei colocando home, né? Vai ser user create. Pronto. Tá, mas agora como que eu faço para fazer o include? Porque do jeito que eu estava trabalhando com aquele layout, com esse layout aqui, eu estava utilizando o include. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar outro componente. O componente para o header e o componente para o footer. Volto aqui no meu terminal. PHP Artisan Make Component Header e Footer. Criou aqui dentro de View Components o header, a classe header, que está chamando dentro de Components o header, e o footer também é a mesma coisa. Vem aqui dentro de Resources, Views, Components, tá aqui ó, footer e o header. Então eu vou pegar agora o header e vou colocar um parágrafo. Pode ser um parágrafo mesmo, vou colocar um lorem. Só para ter um texto no header. Não sei se faz sentido, mas tudo bem. E eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Vai ser musum y. E no footer, eu vou trabalhar com musum y. Só pegar aqui e copiar. Vou lá no footer. Peraí, não é esse footer. É o footer, esse aqui. Vou colocar um parágrafo. E vou colocar o musum y
bem aqui dentro. Agora, o que eu faço? Venho no layout. Venho aqui no meu layout. E coloco aqui em cima o quê? X-header. E X-footer. E aí? Ficou mais amigável ou não? Fala aí. Fala aí, ficou mais amigável, né? Atualizo, olha só. Header e footer. Não faz sentido nenhum o header e o footer desse jeito, né? Com um texto desse jeito. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso personalizar o conteúdo desse header e desse footer passando aqui atributos para o componente. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com uma classe para deixar o texto, deixa eu só voltar aqui no Bootstrap, vai ser size, font size aqui. Eu posso trabalhar com FS5, eu vou trabalhar. Vai ser FS5, que é esse aqui, ó, FS5, que deixa o tamanho, que deixa a fonte desse tamanho. Se eu atualizar, olha o que vai acontecer. Nada. Deixa eu só voltar à página inicial. Tá acontecendo nada, literalmente nada. Preste atenção nessa parte que é importantíssima. Eu tô trabalhando com header, passando uma classe para ele, um atributo. Agora eu vou abrir o meu header, meu componente header, classe header. Ou melhor, perdão, eu vou abrir a minha view header. Essa view aqui, ó, a view do componente. E vou colocar aqui em cima, vai ser PHP. Vou colocar um dump aqui no attributes. Esse attributes aqui, ele já vem no componente. Ele já vem no componente. Você não precisa passar em lugar nenhum. Isso aqui já vem com o componente. Eu acho que não preciso nem colocar ponto e vírgula ali, né? Será que eu preciso? Vamos ver. Eu vou atualizar. Tá aqui. Opa! Então, esse attributes, ele é a instância desse component attributes bag. Ele é a instância desse component attributes bag, que está dentro de Illuminati View Component Attribute Bag. Daqui a pouco eu abro essa classe para você ver. Então, esse attributes, ele é a instância desse cara aqui. E veja o que tem dentro do attributes. Tem uma classe FS5. Eu vou colocar mais uma coisinha. Eu volto aqui e coloco, vai ser title header. Ou coloco aqui header. Acho que não, vai ser title mesmo. Title header. Agora eu venho, atualizo e apareceu aqui o class e o title, tá vendo? Agora, como que eu faço para resgatar o class e também o title aqui dentro do componente, aqui? Eu venho no header e passo aqui para o construtor, preste atenção, vai ser public string title. Na hora que eu passo para o construtor o nome de um atributo, automaticamente esse atributo, ele sai desse attributes, ele sai aqui desse attributes, ele não fica mais nesse attributes. Eu vou atualizar, deu um erro, peraí, title, tem aqui title, tá certo, só voltar aqui no header, public string title, tô aqui no layout, perfeito, é isso mesmo. Então, unresolvable dependency resolving o title. Mas era para funcionar, não sei o que está dando. Title, deixa eu só atualizar. Agora voltou normal. Então deu aquele errinho, mas eu sabia que estava certo. Agora voltou normal. E veja que já sumiu daqui. Já não está mais aqui. Agora, se eu quiser resgatar esse title, eu não preciso vir aqui, por exemplo, colocar um array e passar no title. Não preciso fazer nada disso. É só vir aqui no header e chamar o title em algum lugar. Por exemplo, aqui, dentro desse parágrafo. Eu venho e passo o title aqui dentro. Tá vendo aqui? Apareceu o header, que é exatamente o conteúdo aqui do title. O que sobrou no attributes? Sobrou aqui o class. Para poder colocar esse class nesse cara aqui, eu vou colocar attributes, vai ser merge. Vamos supor
que eu queira colocar para esse header diretamente aqui no componente, vai ser um background dark. O que está acontecendo? Eu estou pegando o conteúdo desse attributes, que no caso aqui é o FS5. Estou pegando a classe e estou dando merge com essa classe aqui. É isso que está acontecendo nessa parte. É isso que está acontecendo nessa parte. Agora eu vou atualizar. Tá vendo aqui, ó? Beleza? E se eu colocasse aqui um text center e um text white, viu? Agora, se eu inspecionar, você vai ver que tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Então, fez um merge. Ele juntou isso com isso aqui. Então, esse attributes, ele é a instância desse cara, do component attributes bag. Abro aqui a barra lateral. Venho aqui dentro de resources, não, perdão. Dentro de, cadê vendor? Dentro de Laravel. Vai ser o framework, SIC, Illuminati. Vem aqui embaixo, dentro de view. Olha o caminho. Illuminati View Component Attribute Bag. Então aqui tem o Component Attribute Bag, que é esse cara. Se eu pesquisar o merge, veja que ele está aqui, ó. O merge, ele está aqui. Então eu posso utilizar esse attributes aqui. Com esse attributes eu posso utilizar todos os métodos públicos que estão aqui dentro, como por exemplo, res, verificar se existe. O get, para poder pegar. Aqui. Agora eu posso voltar aqui no header e fazer o seguinte. Preste atenção. Se attributes has title, eu pego o título. Eu vou tirar isso. O que vai acontecer? Nada, literalmente nada. Por quê? De novo, lembra que eu falei para você? O que eu colocar aqui nesse construtor, ele já some do attributes. Ele não fica mais no attributes. Então estou verificando se existe o title. Se existir, mostra ele. Mas ele vai sumir porque não existe mais. Mas se eu tirar, se eu voltar aqui no header e tirar o title daqui, agora ele vai funcionar. Ele está dando esse problema pelo seguinte. Eu venho aqui no meu terminal e coloco PHP Artisan View Clear para poder limpar o cache da minha view. Agora atualizo, voltou ao normal. Então quando dá esse problema para você, quando você está trabalhando aqui com os componentes e não aparece o resultado na hora, você vem aqui no terminal e limpa o cache da view, que automaticamente ele volta a funcionar. Então você viu que apareceu? Se eu voltar e colocar de novo o title aqui, eu vou atualizar e ele vai sumir. Olha só, deu erro de novo, eu vou atualizar. Então meio que parece que demora um pouquinho para pegar as alterações. Limpo aqui, atualizo e voltou ao normal. Você entendeu, né? Se eu coloco no consultor, ele não está lá no attributes. Agora eu posso resgatar esse title diretamente aqui, ó, do jeito que estava, desse jeito. E agora esse merge aqui. Olha só, na hora que eu chamo o merge, mesmo aqui no header, eu tirando o title daqui, porque você sabe que se eu tiro do construtor, automaticamente ele já volta aqui para o attributes. Mesmo fazendo isso, ele consegue distinguir o merge que ele vai fazer. Então ele vai fazer o merge aqui do class, pegando esse class com o class aqui desse attributes. E o title que eu estou passando aqui, esse title que eu estou passando aqui, ele coloca aqui também. Então ele dá um merge nos atributos que estão aqui, junto com esse aqui. E ele é esperto o suficiente para colocar junto dessa classe, a classe que foi colocada aqui. Ele não coloca o título junto aqui do class. Não. Ele é esperto o suficiente para colocar o título logo aqui depois. Quer ver? Atualizo. Deu um erro, deixa eu só voltar aqui. Espera aí. Background, dark. E vou colocar aqui um if. Attributes, hasTitle. Perfeito, agora tiro isso aqui. Vamos lá.
E aqui no meu, cadê? No meu header, eu tirei já do construtor. Deixa eu só limpar aqui. Voltou ao normal. Olha só. Aqui ele colocou o class e colocou o title. Tá vendo? Então ele conseguiu diferenciar um do outro. Viu como é legal? Viu como é bom trabalhar com os componentes? E eu posso também criar, por exemplo, aqui no layout, eu posso criar slots com nome. Como assim? Eu vou chamar aqui, vai ser header. E vou tirar esse header daqui. E vou tirar esse footer daqui e venho e passo o footer. Fazendo isso, quer dizer que eu quero trabalhar com slots com nome. Porque isso aqui é um slot sem nome. Já isso aqui é um slot com nome. Eu vou abrir aqui a minha home e veja o seguinte. Eu vou ter que dar um jeito de passar aqui, ó, no layout. Vai ser x-slot name. Peraí. x-slot name. Qual que é o nome que eu coloquei? É o header. E aqui vai ser header, pode ser. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o footer. Agora na minha home, aqui na minha home, vai aparecer o header. No caso, acabei colocando header nos dois, perdão. Aqui é footer. Eu trabalhei com slots, com nome. Agora, se eu entrar no /user/create, olha o que vai acontecer, um erro. Porque eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar isso aqui e colocar lá cadê? No create. Aqui no create, vou ter que fazer a mesma coisa. User create. Mas só que pensa comigo, faz sentido eu ter que chamar em cada view, chamar esse slot com o nome do header e do footer? Então dá para entender que eles não foram criados propriamente para trabalhar com header e com footer. Então eu volto com o que era, vai ser o user create. E aqui vai ser, cadê o home? Acabei fechando o home. E aqui vai ser desse jeito, do mesmo jeito que estava antes. Agora eu volto no layout. Volto com os dois, o header e o footer. Tiro isso aqui. Agora, vamos supor que eu queira passar aqui em cima o título. Vai ser title. Preste atenção. Vai ser title. Como que eu posso passar o título aqui para esse layout? Bom, eu poderia, claro, vir aqui no home e passo aqui. Vai ser title igual. E chamo o... O que eu posso colocar? Vai ser home mesmo. Daí vem também no create. Vai ser title igual a user create. Agora eu vou lá no meu layout, na minha classe layout. E pego aqui em cima. Vai ser public string title. Pronto. Fazendo isso, eu volto, atualizo, aparecer lá em cima, user create. E se eu for para a página inicial, tá aqui, apareceu home. E se eu tirar o título daqui? Se eu voltar aqui no layout e colocar lá em cima, PHP, vai ser dynDump attributes. Vamos ver. Tá vazio. Agora venho aqui no meu terminal, limpo o cache, vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Apareceu. Apareceu o título home. Beleza. Então, será que agora eu posso voltar aqui no meu layout, aqui em cima, e fazer o seguinte? Attributes. Vai ser get title. Será que eu posso fazer isso? Será que vai funcionar? Deixa eu só também tirar esse dynDump. Eu quero que fique somente dump. Porque o dynDump, ele para o código ali. Eu não quero parar o código. Olha o home lá em cima. Entendeu? E se eu colocar user create, olha o user create lá em cima.
Então, posso trabalhar dessa maneira também. Acho que deu para entender já, né? Que se eu colocar no construtor, ele some do Attributes. Se eu tirar, ele volta para o Attributes. Mas eu gosto de trabalhar dessa maneira. Venho aqui, daí eu volto lá no Layout e trabalho exatamente dessa maneira. Daí eu posso colocar um valor padrão para ele. Eu posso vir aqui no Layout e colocar um valor padrão. Vai ser igual MyTitle. Se eu não colocar o título, automaticamente ele pega o MyTitle, tá vendo? Mas só que aqui no caso, deixa eu só limpar, atualizo, tá aqui, User Create. E aqui na minha Home, tá lá, a Home. E eu ainda posso colocar o nome utilizando o slot com nome. Eu vou tirar daqui. Agora, passando o title desse jeito, eu vou fazer entender que isso aqui é um slot. Lá no Home, eu vou passar, deixa eu só tirar o title daqui. Eu venho, coloco x, traço slot, vai ser 2 pontos, ou name, pode ser name, e aqui vai ser o name, é title, tá certo? Title Home, porque é o nome que eu coloquei aqui, ó, title. Então aqui tem que ser title. A maneira mais simples de fazer isso aqui é colocar slot, 2 pontos, title. É a mesma coisa, mas eu gosto de trabalhar desse jeito. Para mim, fica mais amigável trabalhar desse jeito. Então, eu estou na minha Home, coloquei o título Home, vai ser My Home, para ser um pouco diferente. Vamos ver. Olha lá em cima, tá vendo? My Home. Então, você percebeu que quando eu chamo no meu componente uma variável desse jeito, ele pode ser um slot com nome, mesmo sendo aqui, mesmo sendo colocado aqui no title. Porque quando eu venho e coloco x-slot, name e o nome da variável, automaticamente o conteúdo que está aqui vai lá no lugar da variável. Voltando aqui no layout, eu posso, inclusive, colocar o seguinte, uma div vai ser menu, e aqui dentro vai ser menu. Cada parte do meu template ele vai ter um menu diferente. Agora eu posso vir aqui no Home, trabalhar, menu, onde o conteúdo aqui vai ser o L, Home, About e Contact. Tá vendo aqui, ó? E se eu chamar user/create, não existe, tá vendo? Ele não existe. Mas será que eu posso fazer uma lógica para verificar se esse menu ele existe ou não? Será que existe essa maneira? Então vai ser if menu, mostra o menu. Se não, espera aí. Só tirar aqui, se existe o menu, aqui vai ser end if. Mostra o menu. Se não... Ah, tá, é que o título não tá pegando, né? Esqueci de passar o título aqui no user create. Acabei esquecendo de passar o título. Então, vou pegar a mesma coisa que eu fiz aqui, um Ctrl C, coloco aqui, vai ser user create. Agora está falando variável indefinida menu. Espera aí, tá certo? Slot name menu, user create, não estou passando menu. Aqui no layout, if menu, parece que isso aqui não está funcionando. Então, será que eu posso fazer o seguinte? Ó, menu vai ser my menu. Ou uma string vazia, funciona. Até porque faz sentido, né? Porque como não existe essa variável menu, eu acho até que eu poderia colocar if e set. Olha lá, da mesma coisa. Então, vou voltar aqui com o que era. Pronto.